Olá, essa é a nossa quarta videoaula do componente curricular de Tecnologia e Sociedade e o tema dela é o Fordismo. Nessa aula a gente vai ver como o modelo criado por Henry Ford avançou e sofisticou as características típicas do modelo taylorista, ou seja, atuando ainda mais no sentido de uma maior fragmentação do trabalho e especialização dos trabalhadores em apenas uma única tarefa. A gente vai falar sobre as principais inovações do Henry Ford. A primeira delas, a criação da linha de montagem e também sobre os mecanismos de controle da vida pessoal dos trabalhadores para além da fábrica. A gente vai ver como a organização científica do trabalho e a tecnologia foram usadas para criar uma sociedade guiada totalmente para o consumo de massas. E aí vamos falar sobre os desdobramentos desse modelo na política e no meio ambiente. Ou seja, nós vamos discutir sobre como o Fordismo provocou impactos profundos para muito além do chão de fábrica. Quem foi o Henry Ford, né? Ele é esse moço aí da foto, foi um estadunidense que começou como mecânico e mais tarde acabou fundando a Ford Motor Company, que é até hoje uma das maiores da indústria automobilística. Ele imaginou que se conseguisse fabricar muitos carros padronizados, iguaizinhos, e aí transformá-lo num produto mais barato, ele poderia vender esses carros para milhões de pessoas. Então, o seu modelo ele não era só sobre inovar a tecnologia da produção, ele era baseado na transformação de toda a sociedade em uma multidão de consumidores, criando o que a gente chama hoje de consumo de massa de automóveis. Para o Ford, o trabalhador perfeito era aquele que pudesse consumir o que produzia, sem questionar como produzia. Então, no modelo Fordista, a produção era pensada para ser extremamente padronizada e massificada. Eles criavam apenas um tipo de carro, que é esse que você está vendo no slide, que é o Ford T, o famoso Ford T. Assim como no Taylorismo, quanto menos o trabalhador interferisse no processo de trabalho, melhor para a empresa. O objetivo era sempre o mesmo: produzir mais produtos, mais rápido, com menos custo, mesmo que isso agravasse os impactos da repetição extrema das atividades na saúde e na vida dos trabalhadores. A sua grande inovação foi a criação da linha de montagem ou linha de produção, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Essa imagem que você está vendo aqui nesse slide é a ilustração de uma linha de montagem típica do modelo Fordista. Perceba que os produtos eles se movimentam sozinhos pela esteira. É a esteira que move os produtos desde as etapas iniciais até o final da linha de montagem. E aí os trabalhadores ficavam parados, repetindo a mesma tarefa, fixados no seu posto. O ritmo da movimentação é definido pela esteira, sem pausas. Isso evitava tanto o deslocamento dos trabalhadores pelo chão de fábrica e também equiparava as variações, né, nos ritmos de cada trabalhador na execução das suas tarefas. Cada um enxergava apenas a sua parte e nunca o conjunto do processo, que transformava o trabalhador em um mero acessório da máquina. Você lembra do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Então, nesse filme, o personagem principal usa do humor para fazer uma crítica e uma denúncia das consequências do modelo fordista e da linha de montagem para a vida dos operários. E falando nos efeitos sobre a vida dos trabalhadores, a gente precisa começar entendendo que o Fordismo exige uma alienação completa dos trabalhadores, fazendo com que as pessoas se desumanizassem totalmente. Quem não aguentava o ritmo é substituído. E isso aumentou muito o número de trabalhadores adoecidos e o nível de absenteísmo, que é o nível de faltas ao trabalho causado por esse adoecimento. Também houve ali, no modelo Fordista, a criação do Departamento de Recursos Humanos, que se dedicava a disciplinar a vida, não somente dentro das fábricas, mas também fora delas. Então, até a vida pessoal era controlada pela indústria, com a criação de mecanismos como, por exemplo, os clubes sociais da empresa, que mantinham os trabalhadores sob vigilância até na hora de lazer. Além do controle do lazer, foi necessária uma mudança geral na cultura e nos hábitos da sociedade como um todo. Para que o Fordismo funcionasse, era preciso convencer as pessoas a comprar, incentivando um consumo desenfreado. Aí a publicidade e o cinema criaram, então, um ideal de vida perfeita, o American Way of Life, ou modo de vida americano. Ele era baseado na criação de um ideal de família.
Um casal heterossexual com filhos, frequentemente brancos, que tinha casa própria, carros, muitos eletrodomésticos, enfim. Foram incentivados papéis rígidos de gênero e o reforço de vieses raciais que disciplinavam e padronizavam a sociedade. Isso permitiu que se estabelecesse o núcleo familiar como a base social que sustentava todo o modelo de produção, tanto como unidade consumidora quanto o mecanismo de garantia do trabalho de reprodução, que a gente já discutiu lá na disciplina de Educação para o Mundo do Trabalho. Além das mudanças nos costumes e nas relações sociais, o Fordismo exigiu toda uma configuração política do Estado, tanto nos Estados Unidos, que era o seu país de origem, como fora deles. Nos Estados Unidos e na Europa, os países mais industrializados, o Estado agia para assegurar que os trabalhadores consumissem em larga escala e se mantivessem sempre sob controle. Nesses países foi criado o Estado de Bem-Estar Social, que criou condições para que o Fordismo fosse de fato lucrativo. O Estado assumia os investimentos em políticas sociais, como educação, saúde, e criava políticas de pleno emprego, e isso liberava os salários para garantir o poder aquisitivo dos trabalhadores e também disciplinar os sindicatos. Mas esse modelo só foi possível porque ele se sustentava em políticas imperialistas, especialmente aqui na América Latina. Para assegurar os mercados e os interesses econômicos dos Estados Unidos e que eles se expandissem, recorreu-se então à idealização e financiamento dos golpes e ditaduras militares, como aconteceu no Plano Condor. Havia também a necessidade de garantir a extração de matéria-prima, como a borracha, fundamental para a produção dos carros, expandindo a produção para território estrangeiro. Um exemplo disso foi a criação da Fordlândia aqui no Brasil ainda em 1928, que foi uma vila criada no estado do Pará, no seio da Amazônia brasileira, dedicada à extração da borracha nas seringueiras. O projeto, enquanto empreendimento, acabou fracassando, tanto pelo aumento das doenças nos seringais, quanto pela própria resistência da população local. A Fordlândia ainda existe no distrito do município de Aveiro e abriga as ruínas do projeto original, com cerca de 1.200 habitantes. Bom, na década de 1970, o modelo acabou entrando em crise por uma série de fatores, como, por exemplo, a alta nos custos do petróleo e a saturação dos mercados. E isso acabou exigindo toda uma reestruturação do modelo de produção no mundo inteiro. Esse fenômeno, dessa reestruturação ficou conhecido como reestruturação produtiva. A gente vai falar disso a partir das próximas aulas. Aqui no Brasil, a crise foi marcada pelas grandes greves no ABC Paulista, uma região que concentrava a indústria automobilística no país. E essas greves eram uma resposta dos trabalhadores ao desgaste do modelo fordista. Para entender melhor esse contexto, eu vou deixar a dica aqui de um material complementar, não obrigatório, que é o filme Peões, um documentário de 2004, dirigido pelo Eduardo Coutinho. Nesse filme, através dos relatos dos operários do ABC Paulista, principalmente dos metalúrgicos, a gente tem acesso a como aconteceu o período das grandes greves, como era o cotidiano nas fábricas, da indústria automobilística, e também um vislumbre dessa crise generalizada do modelo de produção fordista no Brasil, o que inclusive reforçou o desgaste da ditadura e do regime militar. Além de aprofundar as contradições econômicas e políticas, o Fordismo também gerou uma série de impactos ambientais, porque ele pressupõe um planeta infinito. Mais carros, mais lixo, mais exploração ambiental resultaram desse modelo de consumo desenfreado. As cidades passaram a ser moldadas para os carros e não para as pessoas. A produção em massa exige uma exploração desenfreada dos recursos naturais e também fábricas altamente poluentes. Esse consumo desenfreado tem como consequência o descarte em ampla escala, gerando resíduos e impactando biomas inteiros, como o que a gente vê até hoje. Antes da gente encerrar, vamos fazer um breve resumo dos principais tópicos da aula de hoje? Então vamos lá. O Fordismo, ele representou uma virada na forma de organizar a produção. Pela primeira vez, o ritmo do trabalho começou a ser ditado por máquinas e não só pelas pessoas, como acontecia lá no modelo taylorista com os gerentes cronometrando as atividades de trabalho. A criação da linha de montagem, ela trouxe mais produtividade e também reduziu ainda mais o trabalhador à função de uma peça de uma engrenagem.
Essa lógica não se limitou às fábricas, ela se expandiu para toda a sociedade. Por exemplo, do ponto de vista político, o estado de bem-estar social surgiu como uma estratégia importante para manter o sistema funcionando, porque ele garantia o consumo, controlava os conflitos e oferecia aos trabalhadores uma sensação de estabilidade e conforto. Mas esse conforto dos grandes centros tinha um preço. Enquanto esses países centrais, Estados Unidos e Europa, viviam o auge do consumo de massa, a América Latina enfrentava ditaduras apoiadas por esses mesmos países através de projetos imperialistas, como foi o Plano Condor. No plano ambiental, o modelo intensificou ainda mais a urbanização voltada para os carros, o uso desenfreado de petróleo e a poluição. A sociedade inteira passou a se medir pela quantidade de coisas que podia comprar e, consequentemente, descartar. A crise dos anos 1970 mostrou os limites do modelo fordista, porque o petróleo encareceu, o consumo estagnou e os trabalhadores começaram a se rebelar, como a gente viu nas grandes greves do ABC paulista. E aí, então, que o fordismo entrou em colapso, mas a lógica de exploração seguiu viva, agora sob novas formas. Toda engrenagem possui o seu ponto de ruptura, não é mesmo? Bom, a crise do final dos anos 1970 foi uma demonstração disso. Mas o capital respondeu, claro, adotando um outro modelo de organização da produção, o toyotismo. Ele prometia flexibilidade, participação e eficiência, mas, no fundo, trazia uma nova forma de intensificar o trabalho e de tornar a exploração mais refinada, mais sutil, portanto, mais difícil de identificar. Na próxima aula, nós vamos entender como essa nova lógica de produção reorganizou as fábricas, o mercado, a organização do Estado e até mesmo a nossa maneira de enxergar o trabalho. Até lá, eu deixo para você uma pergunta para reflexão. Se o Fordismo e o Taylorismo foram capazes de transformar os trabalhadores em um apêndice da máquina, será que o Toyotismo teria sido capaz de transformá-los em um apêndice da empresa? Nos vemos no próximo vídeo.